Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Esse vídeo é para a aula de Química Geral, né, disciplina de Química Geral da Faculdade Universidade Federal da Paraíba. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, né, que são soluções, concentração de soluções e estequiometria dessas soluções. Bom, como eu falo sempre em aulas anteriores, esse assunto é de suma importância. Assim, todos os assuntos na química são de grande importância, porque todos têm funções primordiais na vida, né? Mas essa também é um tema muito importante de a gente discutir, que são concentrações e soluções de estequiometria das soluções, né? Esse assunto é fundamental porque ele vai ajudar a gente a entender que não apenas como as substâncias elas vão se comportar, mas também como elas vão ser calculadas, né? Como a gente vai poder calcular essas soluções, não só para a gente entender, mas também para a gente aplicar, né? Porque tudo isso é para a gente conseguir aplicar essas informações. Para começar, é importante a gente lembrar o que é uma solução, né? A solução ela vai ser uma mistura homogênea formada por uma, duas ou mais substâncias. Geralmente são duas substâncias, mas podem se formada por várias substâncias, né? Em geral, a gente vai ter apenas um solvente, que é a substância que vai ser dissolvida, e um soluto, né? Que é a substância que dissolve, perdão, e um soluto, que é a substância que será dissolvida. Quando a gente coloca um açúcar na água, por exemplo, a água vai funcionar como um solvente e o açúcar vai funcionar como um soluto. E no preparo de soluções a gente tem muito isso, de qual solvente vai utilizar, qual. Na grande maioria das soluções preparadas, o principal solvente é a água, geralmente água destilada, né? Mas também o solvente pode ser, dependendo da sua área, pode ser etanol, hexano, varia muito, mas sempre vai ter um solvente envolvido. O resultado desses dois vai ser justamente uma solução. A partir daí também entra o conceito de concentração, né? Concentração ela vai indicar a quantidade desse soluto que está presente em uma determinada quantidade de solução ou de solvente. Isso é importante porque duas soluções elas podem ter o mesmo soluto, né? E o mesmo solvente, mas justamente em concentrações diferentes. Por exemplo, se eu dissolver uma colher de sal em um copo de água e outro copo dissolver 3 colheres de sal na mesma quantidade de água, a segunda solução ela vai ser mais concentrada, né? Portanto, quando a gente fala de concentração, a gente vai estar relacionando essa quantidade de soluto com o volume ou com a massa dessa solução. Existem várias maneiras de expressar a concentração de uma solução, né? Uma das formas mais comuns é a concentração comum, que ela relaciona a massa do soluto com o volume da solução, que é a fórmula C igual a M sobre o V, né, que é o volume. C representa a concentração, M a massa e C a massa, M representa a massa do soluto em gramas e V o volume da solução. Isso vai significar que a concentração ela é expressa por gramas por litro, né? Geralmente em gramas por litro. Depende do que você está lidando, mas de modo geral é em gramas por litro. Se, por exemplo, eu tiver 20 gramas
de cloreto de sódio dissolvido em 2 litros de solução, a concentração vai ser 10 gramas por litro, justamente essa relação. Outra forma muito importante também de expressar a concentração é por molaridade, que é muito utilizado em laboratórios em geral, né, de modo geral. Nesse caso, em vez de você usar a massa do soluto, nós utilizamos o número de mols desse soluto. A fórmula ela vai ser dada como M igual a N sobre V, em que esse M maior é a molaridade, o N vai ser o número de mols e o soluto vai ser esse V, né, que vai ser o volume da solução. A unidade usada é mol por litro, né, e essa forma de concentração é extremamente importante porque a estequiometria ela se baseia justamente na relação entre os mols da substância, né? Então, quando a gente fala de estequiometria de soluções, essa molaridade que a gente precisa determinar, ela se torna uma ferramenta muito essencial nesse processo. A gente também podemos citar outras formas de concentração, como título em massa, título em volume, porcentagem, partes por milhão, ppm, ppb, partes por milhões, mas essas também são usadas, mais usadas em algumas áreas do que outras, mas um pouco menos utilizadas de modo geral, né? São mais usadas em áreas específicas, como análise de poluentes, controle de qualidade, composição, bebidas, mais indústria também. E um conceito que anda bastante junto com essa concentração é a diluição de soluções. Quando a gente entra na faculdade de biotecnologia, né, e começa a ter as aulas de química, não só nas aulas de química, mas também a parte prática no laboratório, a gente escuta muito falar e utiliza muito também aquela famosa equação C1V1 igual a C2V2, né? Que é justamente o que a gente utiliza para fazer as diluições de soluções. Quando a gente faz isso, a solução ela fica menos concentrada, a diluição de, tira um pouco da concentração, né? E deixa ela menos concentrada. Um exemplo prático de a gente entender é quando a gente tem um suco muito forte, aquele suco muito doce, e a gente adiciona água para ele ficar mais palatável, melhor de tomar, menos doce. O que a gente está fazendo aí é justamente uma diluição, né? O volume final ele vai aumentar, mas a quantidade de soluto ele continua o mesmo. Por isso essa concentração ela vai diminuir. A fórmula que a gente utiliza muito é essa C1V1 igual a C2V2, que aqui no gráfico está representado com CI, né, que é concentração inicial, vezes VI, volume inicial, igual concentração final vezes volume final. Essa relação é muito útil para utilizar em laboratório, a gente precisa fazer uma solução com concentrações específicas a partir de soluções mais concentradas, que é o feijão com arroz do laboratório. Outro processo importante é a mistura de soluções. Quando nós misturamos duas soluções do mesmo soluto, essa concentração final ela vai depender das quantidades do volume misturado, né? Se eu misturo uma solução mais concentrada com uma mais diluída, eu vou ter uma solução com uma determinada concentração. Esse raciocínio é importante para a gente conseguir fazer isso nos laboratórios e também, não só laboratório, né, mas como na indústria de modo geral. Depois da gente entender o que é concentração, vamos agora entrando na estequiometria das soluções. O que é estequiometria? Estequiometria é uma parte da química que ela estuda as relações quantitativas das reações químicas. Ou seja, ela vai permitir que a gente calcule vai ser necessário, quanto de reagente vai ser necessário, quanto de reagente vai ser necessário ou quanto de produto
será formada em uma reação, né? Quando essa reação envolve soluções, a gente usa informações de volume e concentração para descobrir essa quantidade de matérias envolvidas na reação. O ponto de partida, o ponto de partida da estequiometria, ela vai continuar sendo essa equação química balanceada. Isso porque os coeficientes da equação elas vão indicar a proporção em mols entre essas substâncias. Por exemplo, na reação entre o ácido clorídrico e hidróxido de sódio, HCl mais NaOH, formando NaCl, né? Os coeficientes são todos iguais a 1. Isso significa que 1 mol de HCl reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, se eu souber quantos mols existem em uma das soluções, eu consigo descobrir quanto vai ser o necessário da outra, né? Nas soluções, tem uma grande vantagem, que é que a gente pode encontrar os números de mols usando a molaridade. Deixa eu ver se é esse aqui. A gente consegue encontrar o número de mols usando a molaridade, né? Basta lembrar da forma que é. A forma, deixa eu ver se ela está aqui. Que é M. Que é M. Não deve estar em outro lugar, mas enfim. Que é M, né? Igual a N, número de mols sobre V, o volume. Então, temos essa equação aí, que conseguimos calcular o número da massa molar. Depois disso, usamos a proporção da equação para fazer essa relação estequiométrica, né? Vamos imaginar um exemplo simples. Suponha que eu tenha 200 ml de uma solução de HCl com a concentração a 5 mols. Concentração não, de 0,5 aqui, né? 0,5 mol por litro. Primeiro nós vamos transformar esse 200 ml em litros, que dividindo a gente consegue 0,2 litros. Depois aplicamos a fórmula que a gente consegue ver aqui na tela para determinar o mol, né? Que é N ele vai ser igual a 0,5 vezes vai ser igual a 0,2 vezes 0,5 litros, né? Dividido por 1 mol. Então, vai ser 0,5 dividido vezes 0,2, resultando em 1 mol de HCl. Como a relação entre HCl e hidróxido de sódio é a proporção de 1 para 1, eu sei que vão ser necessários 0,1 mol de NH para neutralizar totalmente essa solução. A partir daí, se eu souber a concentração do soluto desse hidróxido de sódio, eu consigo calcular, né, o volume necessário para fazer ela. Esse tipo de raciocínio é muito usado e é muito utilizado em titulações. A titulação geralmente é muito utilizada no laboratório para determinar concentrações de soluto desconhecida, né? Como a determinação de acidez. É uma solução desconhecida que a gente pode usar a titulação para determinar esse valor. Nessa titulação, a gente adiciona lentamente uma solução de concentração conhecida sobre outra de concentração desconhecidas, até atingir um ponto de equivalência dessa reação. Em reações de ácido base, por exemplo, a gente tem um indicador, né, que é a fenolftaleína, e essa titulação mostra claramente essa união entre a concentração de soluções e a estequiometria, porque depende dessa relação entre mols, né, para encontrar a informação desejada. Outro exemplo, quando a gente fala sobre esse assunto, é quando a gente trabalha com precipitação, né? Se a gente misturar uma solução contendo íons que reagem com composto insolúvel, a gente pode calcular quanto precipitado ele vai ser formado usando a estequiometria de soluções. Por exemplo, se
Se a gente misturar um nitrato de prata, por exemplo, com um cloreto de sódio, vai formar cloreto de prata, né, que vai ser insolúvel. Nesse caso, a gente usa a concentração e o volume dessas soluções para descobrir o número de mols de cada reagente. Após isso, a gente verifica qual deles é o reagente limitante, que é uma coisa que foi bem discutida em aula. E o reagente limitante vai ser aquele que vai ser consumido totalmente, né? Primeiro. Portanto, determina a quantidade máxima do produto formado. Resumindo, a concentração de soluções ela serve para indicar muita coisa, né? A quantidade de soluto presente na solução, podendo ser expresso de várias formas. É uma coisa bem, bem utilizada mesmo. Para concluir, a gente pode dizer que as concentrações de solução e a estequiometria são, são bem pertinentes na nossa área e informa quanto e ajuda a gente a determinar valores desconhecidos, né? E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau.